Bem-vindos ao Pode Ir Longe, é o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe transforma. E hoje, para a gente falar sobre longevidade, mas dando um enfoque maior ao empoderamento e autocuidado para a gente preservar nossa saúde mental, eu tenho uma convidada espetacular, que é a doutora Thaís Bento Lima, que ela é graduada em gerontologia pela USP e também com mestrado e doutorado também em gerontologia na USP, e hoje também é professora e pesquisadora, também lá na gerontologia da USP. Doutora Thaís, super bem-vinda, obrigada por ter topado vir ter esse bate-papo com a gente. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse o que você faz. E, mais do que tudo, eu quero que você fale para todo mundo, que nem todo mundo sabe, é uma profissão relativamente nova, o que é o gerontólogo, o que faz o gerontólogo? Muito interessante, né, a oportunidade de estar aqui. Então, agradeço a oportunidade. Acho que esse podcast é muito interessante para trazer reflexões sobre o envelhecimento. Eu sou gerontóloga de formação. E na gerontologia, a gente estuda o processo de envelhecimento humano nos seus aspectos biológicos, sociais e psicológicos, tendo o indivíduo como o centro de todas as ações para que ele tenha um envelhecimento bem-sucedido. A gerontologia, ela se pauta muito na promoção da saúde, na prevenção, no ressignificado de vida e nas oportunidades que a pessoa possa ter para ter uma melhor qualidade de vida. Na área da gerontologia, a gente destaca que o foco do gerontólogo é a gestão do processo do envelhecimento e uma boa qualidade de vida na velhice. E, claro, interessante destacar que o profissional gerontólogo, ele atua em equipe. Então, junto com os demais profissionais, com as diferentes formações, tanto na área social quanto da saúde, ele vai compor esta equipe e fazer um trabalho de atenção integral ao indivíduo. Então, atua junto com os fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, é isso também. Exatamente. O gerontólogo, então, ele vai somar com as suas competências, com as suas potencialidades, junto a outros profissionais, para que a pessoa, então, ela possa ter o que a gente chama de cuidado humanizado e, ao mesmo tempo, para que haja um planejamento personalizado relacionado ao seu processo de envelhecimento. Então, junto com outros profissionais, há trocas para que haja significados nesse plano de cuidados. Então, a gente sempre destaca, o gerontólogo é um profissional que trabalha com pessoas. Ele vai ter o seu público-alvo, que é principalmente a pessoa idosa, mas ele não trabalha sozinho, ele sempre vai trabalhar em equipe. E só para também esclarecer para todo mundo, o gerontólogo é o médico? É muito interessante que as pessoas têm dúvidas a respeito do profissional gerontólogo e geriatra. O geriatra, ele é o profissional médico que faz a residência em geriatria e que ele tem como foco principal um olhar clínico a respeito do adulto da meia-idade, da pessoa idosa. Então, ele tem um acompanhamento e um cuidado clínico. O gerontólogo, ele já é um profissional focado na prevenção, na promoção da saúde e também na reabilitação, e ele atua em parceria com o geriatra muitas vezes. É muito comum, né, essa parceria em que as atuações se complementam, mas elas não são as mesmas. E hoje nós temos o bacharelado em gerontologia, que forma os profissionais gerontólogos,
em que todas as disciplinas elas são focadas no bacharelado em questões relacionadas à pessoa idosa, a aspectos sociais, psicológicos, educacionais, biológicos do envelhecimento e estágios curriculares que possibilitam com que a pessoa ela tenha um olhar para os diferentes serviços e diferentes níveis de complexidade de assistência à pessoa idosa ou a questões de políticas públicas do envelhecimento. Ai, que bacana. Eu acho que agora ficou claro para todo mundo, né? Que é mais um profissional que vem somar para olhar o processo de envelhecimento, atuar no processo de envelhecimento e ajudar os nossos, as pessoas 60 a mais a viverem melhor, né? Exatamente. E aí, falando de envelhecimento, eu queria que você falasse, contasse para todo mundo aqui. É uma coisa que a gente trabalha muito, mas que é um conceito que a gente tem que falar bastante, que é o envelhecimento ativo. O que que é esse envelhecimento ativo? Por que que ele é tão importante? Por que que se fala muito, mas talvez as pessoas ainda não executem tanto os princípios do envelhecimento ativo para envelhecerem bem? É muito interessante, Márcia, essa sua questão, porque as pessoas, elas pensam que o envelhecimento ativo, ele é sinônimo de ausência de doenças ou que ele é sinônimo de estar em atividades de forma permanente. E, na verdade, quando a gente fala em envelhecimento ativo, nós estamos falando de ter um processo de envelhecimento saudável para aquele indivíduo, ou que, uma vez que ele tenha doenças, porque é difícil hoje a gente falar de uma pessoa de uma idade mais avançada, que não vai ter nenhuma doença crônica, mas, claro, pode acontecer também, dele viver bem com essas doenças crônicas controladas. E, ao mesmo tempo, que esta pessoa ela possa ter atividades de lazer, acesso a serviços, acesso a profissionais especializados. O envelhecimento ativo, ele engloba essa vertente de alternativas, que a pessoa tenha um bom processo do seu envelhecimento biológico, mas que, ao mesmo tempo, do ponto de vista social, ela tenha oportunidades e que ela tenha uma vida ativa culturalmente, socialmente e economicamente. Então, hoje ele é uma política pública e, com o passar dos anos, ela foi sendo atualizada. Hoje a gente tem a década do envelhecimento saudável, 2020-2030, que já completou 5 anos neste ano, né? Porque ela se encerra em 2030. É uma política pública mundial e ela se pauta nessa vertente, a promoção do envelhecimento ativo para as sociedades. E dentro dessa política e também assim as recomendações da Organização Mundial de Saúde para o envelhecimento ativo no mundo, né? E também, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eles falam de pilares para o envelhecimento ativo, né? Então, Uhum. fala um pouquinho para a gente desses pilares do envelhecimento ativo. É bem interessante pensarmos então nesses pilares, porque um dos pontos, né, um dos principais pilares fala da aprendizagem. A aprendizagem deve ser contínua ao longo da vida. E hoje a gente vive um momento em que a pessoa idosa, ela traz alguns receios, ela está em busca de significados, muitas vezes ela não está empoderada nessa fase da vida e se sente incapaz de aprender coisas novas, porque é muito cultural da nossa sociedade associar o envelhecimento a aspectos negativos. E isso, né, é estrutural e acaba sendo incorporado no próprio discurso das pessoas idosas. Então a gente vê que, em relação a aprendizagens, o idoso ele tem alguns tabus
ele tem sonhos a realizar, mas muitas vezes ele não se sente capaz de realizar aquele propósito de vida. Então, um dos pilares importantes do envelhecimento ativo é incentivar com que a aprendizagem seja contínua aí ao longo da vida e dialoga com um outro ponto, que são os propósitos de vida, que é algo que a gente fala muito na gerontologia, incentivar com que a pessoa idosa ela tenha propósitos de vida e que aquele propósito dialogue com a sua meta, com a sua história, com as suas paixões. E que não seja algo que foi direcionado por um profissional, mas que foi sendo descoberto à medida que a pessoa pôde ter um suporte especializado. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala bastante, né, é continuar aprendendo. Aprender uma nova língua, por exemplo, às Uhum. vezes a pessoa, eu tenho um sonho de aprender francês. Nunca tive a oportunidade, nunca tive o tempo, nunca tive o dinheiro. E de repente, nessa fase da vida, você tem mais tempo, né? Uhum. Você pode buscar oportunidade. As pessoas também às vezes falam, não, como eu vou fazer isso? E às vezes você tem disponibilidade online, você tem uma faculdade da terceira idade, enfim, tem várias coisas que você deveria buscar e poderia buscar, né? Ou retomar uma atividade que você gostava de fazer. A gente teve uma cliente, por exemplo, que ela gostava de fazer fuxico, sabe como que é? Aquele Ah, trabalho manual. muito Que, interessante. e ela tinha abandonado isso, quando eu tinha os filhos para criar, eu tinha que trabalhar, eu tinha a casa e tal, e você vai abandonando alguns sonhos, alguns prazeres, né? Então, ela, até como uma forma de tratamento, ela estava Uhum. no começo de uma demência, isso foi resgatado. E aí ela voltou a fazer o fuxico. Aí ela fez colchas de cama de fuxico, né? Então foi uma coisa muito linda, né? Porque para ela deu prazer, ela nunca mais tinha pego aquilo para, né, para trabalhar com aquilo, e foi super bacana. Então, às vezes são coisas simples, né, que as pessoas podem fazer. Isso é muito interessante, esse relato, porque é subjetivo o que dialoga com os nossos propósitos. E em relação à pessoa idosa, a pessoa idosa tem que ser encorajada a experimentar, a tentar, como nessa situação que você relatou dessa senhora, a resgatar sonhos, prazeres, preferências e, de fato, buscar locais ou formas de conseguir se reaproximar da sua essência. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, que a pessoa idosa, ela resgate suas preferências para ressignificar o seu momento de vida. E sempre vai ser o tempo de retomar, porque É, é muito individual, né, é, em relação à jornada de vida de cada um. é. Você falou uma coisa importante, sempre é tempo, né? Uma das coisas também, o outro pilar, né, do envelhecimento ativo é a atividade física. Aí, hoje já se fala muito, já tem muitos estudos falando da importância da atividade física para tudo, né? Para o cérebro, para minimizar a chance de Alzheimer, enfim, para tudo, para evitar dor. Uhum. E também é sempre tempo de começar, né? Então, Com a gente certeza. sabe que tem muitos idosos que falam, e eu vou para academia com 70 anos, com 80 anos, pode ir, né? É importante, é Exatamente. importante. Exatamente. E nesse sentido, quando a gente fala desse pilar da atividade física, a gente dialoga muito com que na nossa área a gente propaga sobre a manutenção da autonomia e da independência. Então, a gente sabe que hoje a atividade física, por exemplo, que é um pilar importante do envelhecimento ativo, ele vai dialogar com outro pilar que é a manutenção da autonomia e da independência no decorrer dos anos de vida adquiridos.
E eu sempre gosto de conversar com o público 60 a mais, quando eu tenho oportunidades, sobre essas reflexões. Nós queremos continuar tomando decisões na nossa vida sobre o ir e vir, sobre o gerenciamento das nossas contas, dos nossos projetos de vida. Para que isso se mantenha, a gente precisa adotar hábitos que sejam saudáveis. E no início, né, como você bem trouxe, Márcia, a gente tem uma questão relacionada a mudanças do nosso comportamento, né? E principalmente como uma pessoa idosa, são décadas, muitas vezes, com o mesmo hábito, com o mesmo comportamento. Mas o interessante é que o idoso, né, precisa sentir-se capaz. E por isso também vem a importância de um acompanhamento especializado, com profissionais da área da longevidade, gerontólogos, geriatras, para que a pessoa possa ter uma abertura de horizontes para entender os caminhos que vão dialogar, né, com a sua história de vida, fazendo com que ela possa, né, ter essa prática, ter essas mudanças de comportamentos que são difíceis para todos nós, mas que são possíveis. Sim, sim, nem que comece com uma caminhada, né? Eu gosto que a Jane Fonda, ela tem ela até fez ela participou de um daqueles TED Talks, que ela fala do terceiro ato da vida dela, né? Uhum. Ela como atriz, tal, fala em atos, né? Então ela fala o terceiro ato é a terceira idade, e no terceiro ato ela fala assim, eu decidi, e há muitos anos, que eu queria chegar no meu terceiro ato subindo escada, muito bem, Olha que né? Então, interessante. ela na década de 80, 70, sei lá, ela era musa fitness, né? Então, ela já Uhum. fazia na televisão aulas aulas de ginástica, né? De treino, assim. E ela manteve isso. E nessas reflexões dela sobre o envelhecimento, ela fala isso, né? Eu quero. Que bom que eu fiz essa escolha lá atrás, mas eu tenho que manter porque eu quero chegar aos 90 subindo escada. E como você disse, a história do envelhecimento ativo, até a gente usando ela de novo, a Jane Fonda, não quer dizer que a pessoa, mesmo tendo um super envelhecimento, envelhecendo muito bem, com qualidade de vida, não quer dizer que ela não esteja suscetível a ter doenças, porque ela teve um câncer recentemente. Aham. Mas com certeza, do jeito que ela conduziu esse processo de envelhecimento, com alimentação, com atividade física, ela faz muita meditação e tal, tudo isso deve ter ajudado a vencer. Ela venceu o câncer, né? Então, Isso é muito o seu importante. corpo tem mais reserva, né, para te permitir lutar mais, né? Então, também tem essa não é que o envelhecimento ativo a gente vai ser super-homens e super-mulheres, né? Não vai ter nada nunca. Mas a Uhum. gente vai estar mais apto, acho que, a lutar, né? Isso é muito importante que você traz, porque na própria evolução do ser humano, sobreviveram na pré-história aqueles que tiveram melhor adaptação, que corriam, que começaram a se esforçar um pouco mais. E aí, quando a gente associa aos dias de hoje, quem pratica atividades físicas, quem pratica atividades de estimulação cognitiva, atividades intelectuais, são as pessoas que vão ter uma maior reserva cognitiva, uma melhor reserva física. E aí, num contexto de adversidades, o corpo vai utilizar essas reservas. Então, essa Isso. informação que você traz, eu acho que ela é importante pensando em todos os tipos de processos de envelhecimento de todas as idades. É, é isso aí. Uhum. E um outro pilar que eu gosto bastante e que ficou muito evidente na pandemia, a falta que ele faz, é a socialização, né? Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho disso, né? Qual que é a relevância disso para o processo de envelhecimento? É muito importante, né, a gente pensar enquanto seres humanos, somos seres sociais, então a gente precisa interagir com outras pessoas. No entanto, os estudos mostram que, com o decorrer dos anos de vida, né, a velhice avançada principalmente,
ela traz uma mudança estrutural na rede de suporte da pessoa idosa. E aí, nesse sentido, essa rede de apoio, ela vai se modificando porque alguns entes morrem, filhos muitas vezes mudam-se para locais distantes. Hoje é muito comum idosos que não casaram, que não tiveram filhos, ou até mesmo que não tem uma rotina devidamente preenchida. Então, por ter uma rotina ociosa, por ter um perfil de isolamento social, esta pessoa ela não conhece outras. Então, hoje, quando a gente fala da socialização, ela é uma das estratégias, recursos também, eu diria, importantes para a saúde mental da pessoa idosa. E quando a gente fala novamente, né, dessa questão dos vínculos sociais, na gerontologia a gente tem se preocupado muito com o índice elevado de solidão em pessoas idosas, porque a solidão, apesar de ser um aspecto social, ela traz depois desfechos clínicos, Sim. como alterações emocionais, questões psicológicas e alterações na saúde da pessoa idosa. Então, a socialização é de extrema importância e a gente vê que a mulher, ela já tem essa cultura quando ela está em outras fases da vida, né? De sair, de ter uma atividade de Ter lazer. amigas, né? E falar mais, falar sobre si, sobre a vida, conversar, né? Exatamente. Diferente do homem que passa muito tempo voltado para a vida ocupacional. É, E é desafiador para a gente lidar principalmente com essa questão do gênero, porque os homens eles envelhecem com mais doenças, com a se rotina cuidam mais menos, empobrecida, né? se cuidam menos. E nos serviços a gente observa essa predominância de pessoas idosas mulheres, porque elas se preocupam com envelhecimento, em ter um ciclo social mais ativo, mas tem que ser possível, né, para todos os perfis de É. idosos. Mas Você sabe que na nossa prática, né, com os nossos clientes, a gente vê assim, infelizmente, né, que o idoso, né, o homem, ele, ele lida muito pior com a viuvez do que a mulher, né? Ele sobrevive menos do que a mulher. Depois que a esposa se vai, eles têm uma dificuldade de refazer a vida deles muito maior do que a mulher, né? uhum, E aí eu acho que também entra um olhar, se houver, né, da família, né, de tentar animar esse idoso e tentar estimulá-lo a se socializar, né? isso é muito interessante, porque vem de uma questão cultural em que a tarefa do cuidar fica muito centrada no papel exercido pela mulher. E o homem, ele fica acostumado, né, com essa questão dessa menor demanda relacionada ao cuidar do cuidar da família. E, de fato, os homens têm esse impacto maior, exatamente, né, por esse excesso de responsabilidades, por essa questão que a sociedade eh, acabou criando, né, quando a gente fala da mulher em todos os cenários. Então, eu acho que é interessante que a gente também reflita sobre esse papel do processo de luto, de superar um processo de luto e dos recursos existentes. Sim. Porque quando realmente uma mulher idosa ela passa por um processo de luto, ela utiliza indiretamente ou diretamente estratégias que é acionar sua rede de apoio, preencher sua rotina, participar de serviços. E é até engraçado, né, Márcia, e todos que nos assistem, que engraçado num sentido, né, que seria contraditório, mas a gente ouve muito algumas idosas informarem, né, dizerem que elas só voltaram a viver depois que o marido faleceu. É muito comum na gerontologia e na geriatria a gente ouvir isso, porque as mulheres
principalmente, né, das gerações hoje de idosas de 80, de 90 anos, elas falam que o marido muitas vezes impedia de sair, não deixava com que elas fizessem atividades com outras pessoas, que tudo que elas faziam era na companhia do marido, que elas tinham uma vida muito focadas como donas de casa, Como mães, como né? mães, e falam muito da questão sexual, inclusive, que viveram muitos anos com o companheiro, décadas, mas que foi uma relação em que muitas delas nunca sentiram prazer. Nossa, E isso é triste, é triste. é Eu acho verdade. que a partir das outras gerações, né, da nossa geração, a tua geração, que você é mais nova que eu acho que a mulher foi mudando, né, o papel da mulher, como ela se relaciona, o que ela quer num casamento, num relacionamento, né, e não é mais assim, né, espero, gente, eu espero que não seja, hein, né, Isso. né, maridos? É muito interessante esse apontamento, porque a gente observa que muitas passaram por relacionamentos abusivos que somente hoje elas enxergam que era abusivo, porque fala-se também sobre isso. Né? O abuso psicológico, que é uma forma Sim. de violência que antes não era reconhecida e que hoje, né, por isso que muitas vezes a gente vê que as viúvas relatam essa questão de liberdade, de ressignificado de vida, mas que, de fato, a gente espera que cada vez mais vá mudando na nossa sociedade. Muito bacana. E falando ainda dos pilares, o outro pilar que é super importante, que você é também craque nisso, é a estimulação cognitiva, né? É você manter o teu cérebro ativo e existem estratégias, várias estratégias. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Ah, é realmente uma temática que eu gosto muito, eu estudo há alguns anos, o envelhecimento das habilidades mentais, envelhecimento cerebral, mas dentro dessa temática, o que eu gosto mais de reforçar é que, apesar do cérebro não ser um músculo, se ele não for exercitado, ele atrofia, e se a gente exercitá-lo, ele se desenvolve. Eu também gosto sempre de falar sobre esse tema, dizendo que é possível envelhecer mantendo a mente ativa, e isso não significa, né, ter a ausência de esquecimentos, mas ter um bom funcionamento cognitivo que vai fazer com que a autonomia e independência possa ser mantida. Então, né, sobre essa temática, né, eu diria que a estimulação cognitiva hoje, ela é um dos recursos que nós temos para que a pessoa tenha um envelhecimento saudável, bem-sucedido, e que, claro, a gente tem que sempre levar em conta as preferências, as potencialidades daquele indivíduo, para que a atividade possa ser prazerosa e gerar uma adesão. É, Além disso, eu acho que quando a gente fala da estimulação cognitiva, é muito importante que a gente pense num conceito da reserva cognitiva, né? Que a estimulação cognitiva possibilita isso. Então, eu gosto muito de associar a reserva cognitiva a uma poupança de dinheiro. Sempre associo dizendo que aquela pessoa que na sua vida ela guarda mais recursos, né, poupa mais, numa adversidade, ela vai ter mais dinheiro ou formas, né, de lidar com aquela emergência. E da mesma forma isso acontece com o cérebro, né? Quanto mais oferecermos desafios, variedades, que é diferente de intensidade, né? O importante é ter variedades. A gente está fortalecendo essa reserva cognitiva que existe no cérebro. E no momento de adversidade, essa reserva vai ser utilizada, né? E esses, dá uns exemplos assim bem práticos para os nossos ouvintes e seguidores, né? Do Ah, que seriam esses estímulos no dia a dia, o que eles podem pensar?
São atividades que eu diria, né, existem formas muito simples, como, por exemplo, todos os dias olhar o calendário, anotar a data em que estamos, observar quais são, por exemplo, as 3 principais notícias positivas do dia ou atualidades que sejam mais gerais, realizar um caça-palavras, que muitas pessoas pensam que porque é um recurso mais simples, que ele não vai gerar nenhum efeito, mas ele tem o seu estímulo em atenção, que a pessoa possa se encorajar para fazer jogos digitais no seu celular ou outro dispositivo, que tenha o hábito de escrever, que é algo que cada vez mais nós estamos deixando de A gente vai fazer. perdendo, né? Outro dia eu fui escrever umas coisas, eu falei, nossa, como a minha letra tá feia. É isso, você vai deixando de treinar, né? Exatamente. E um dia, inclusive, na sala de aula, né, eu disse: todos agora vão pegar uma folha, vamos fazer uma atividade escrita. E aí os estudantes como um todo disseram: ai, a gente não tem mais caderno, nós usamos tablet. E uma única pessoa tinha caderno e teve que distribuir entre os colegas Acabou o e caderno ainda dela, falou arrancou para todas as mim: eu folhas. vou ficar sem caderno, professora. Então a gente vê que as gerações atuais, elas já estão deixando de ter esse hábito da escrita. Mas a escrita é uma estimulação cognitiva, porque ela tem todo um processamento motor fino, que envolve coordenação motora, raciocínio. Então, escrever tarefas que tem para fazer no dia, metas que pretende realizar, ter um pequeno diário, é um tipo de estimulação cognitiva. A leitura, né? Ler algum livro que ganhou, que tem em casa ou que comprou. A gente costuma ter sempre algum livro, né, que de alguma forma está ali muito tempo, né, sem utilizar e que a gente sempre teve vontade de ler. Então, tentar ler esse livro, usar estratégias para que essa leitura seja interessante e fluida. Então, escrever perguntas depois sobre o capítulo, porque é muito comum idosos se queixarem que eles não se recordam o que leram no capítulo anterior de um livro. Então, ir inserindo estratégias. E, claro, eu sempre destaco sobre sair da zona de conforto, porque a gente até tem, né, na definição desse termo, a zona de conforto é muito confortável, só que ela é tão confortável que ela não traz estímulos, ela não traz desafios e ela nos deixa mais propensos a termos o declínio cognitivo. Então, da mesma forma que a gente faz atividades físicas, né, para termos um melhor condicionamento físico, a gente precisa ter cuidados com a saúde do cérebro. E um ponto que eu também gosto muito de destacar, Márcia, né, e todos que nos assistem, é que nunca vai ser tarde também para começar, porque as pessoas também se colocam obstáculos sobre isso. Elas pensam que não são capazes, ou elas trazem julgamentos a Sim. respeito do que pode ser o exercício, sem antes entender. Então, é bom desmistificar exatamente para ter essa aprendizagem contínua e, ao mesmo tempo, prevenção para o declínio cognitivo. Muito bom. E você falou assim, se você tem essa reserva cognitiva, você está mais preparado a algumas adversidades que Uhum. possam surgir. Dá um exemplo para gente, aí, uns exemplos. Bom, um dos exemplos que eu daria é a doença de Alzheimer, porque ela é um dos tipos de doenças neurodegenerativas que mais acometem a pessoa idosa, e a gente soube da existência dessa reserva por meio de um estudo que foi feito com freiras que foram acompanhadas por mais de 50 anos nos Estados Unidos, e todas essas freiras elas atingiram uma longevidade bem significativa. Ficaram nonagenárias, centenárias, e o cérebro delas foram doados para estudo. E ao analisarem o cérebro dessas freiras, um neurocirurgião, David Snowdon, ele observou que o cérebro delas tinham lesões compatíveis para a doença de Alzheimer,
Mas quando ele comparou os testes neuropsicológicos que elas fizeram em vida, elas não apresentariam em vida características clínicas da doença de Alzheimer. E ele observou que elas faziam atividades voluntárias, tocavam instrumentos musicais, elas escreviam muito em diários e todas elas tinham algum tipo de nível de ensino, ou nível médio, ou nível universitário completo. Então, ele viu que a construção dessa reserva cognitiva é por um conjunto de fatores sociais, intelectuais, de saúde, e que fortaleceu, então, esse cérebro de ter a manifestação clínica em vida da doença. Olha que incrível! É muito incrível isso aí. Eu acho que tem tanta coisa que está sendo descoberta ainda sobre o Alzheimer, embora a gente não tenha a cura, mas tem muita coisa saindo, né? Isso aí é muito bacana. E ainda assim, eu acho que uma coisa legal de falar é que as pessoas confundem muito, falam assim, ah, não, meu parente, ele não tem, ele tem demência nenhuma, ele tem Alzheimer. Uhum. Mas assim, o Alzheimer é uma das demências, né? Então, ele tá num guarda-chuva, né? É, esse ponto, Márcia, é muito importante do que você está trazendo, porque tem uma dificuldade de informação a respeito do que é demência, né? E, inclusive, é muito comum a gente observar na nossa rotina profissional, científica, que as pessoas também mencionam o termo demência senil, como se a demência fosse acontecer para todas as pessoas idosas. E, na verdade, esse termo demência senil é um termo estereotipado, é um termo que foi usado em algum momento para facilitar a informação do que aquela pessoa poderia apresentar, mas hoje está em desuso. Então, esse ponto que você traz, né, demência é um termo guarda-chuva, é um grupo de doenças neurodegenerativas, e a doença de Alzheimer é o tipo mais prevalente de demência, mas ela é uma demência. E aí vem um papel importante, né, de nós, profissionais da área do envelhecimento, de promover informações educativas sobre isso, porque uma vez que a população tem a informação, a prevenção acaba sendo mais eficaz, assim como o acesso ao tratamento no tempo oportuno, Sim, a gente fala. sim, você tocou num ponto aí nevrálgico, porque eu vejo muita gente falar assim, ah, então, fulano foi diagnosticado, né? O meu parente foi diagnosticado com Alzheimer, mas ele tá ótimo. Então a gente não tá fazendo nada. Então, Uhum. esse não, tipo, não foi atrás de tratamento, né? Não foi realmente dar continuidade, porque o arsenal terapêutico, embora limitado, ele não conduza à cura, ele é capaz de refrear um pouco, né, o avanço da doença. Isso é muito importante. Quanto mais acesso a um tratamento não farmacológico, combinado com o tratamento farmacológico, melhor vai ser a qualidade de vida desta pessoa e diretamente do seu cuidador, porque tem que ter um cuidador para supervisionar o tratamento, mesmo que a pessoa ainda esteja num estágio inicial. E tendo acesso a atividades, a recursos, a pessoa passa mais tempo em determinado estágio. E quando a gente fala estágio, a gente está dizendo de um momento da doença que tem alterações de comportamento, que vai ter dificuldades cognitivas e vai ter prejuízo nas atividades de vida diária. Então, quanto mais pudermos manter a pessoa com independência, com menos alterações comportamentais, é mais relevante. Mas esse ponto é algo que a gente vivencia muito. As pessoas falam que só perceberam muitas vezes que poderia ser algo patológico quando a pessoa começou a fazer coisas muito bizarras para o dia a dia, mas que já haviam indícios 2 anos antes, 3 anos antes, com esquecimentos, com falas muitas vezes inadequadas,
com dificuldades de interpretação de regras sociais, que no início a família acaba achando engraçado, acha que é porque a pessoa está ficando mais velha, mas que Que já isso é são... normal do envelhecimento, né? É verdade. É, é. Isso é muito A gente vê interessante. bastante isso. E uma vez estabelecido o diagnóstico, a estimulação cognitiva ainda é relevante? É legal que se faça? Sim, muito importante. Hoje nós temos evidências científicas que a estimulação cognitiva ela é uma das intervenções complementares para o tratamento das demências. Inclusive no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, as unidades básicas de saúde elas estão num processo de implantação da terapia de estimulação cognitiva com ênfase nas pessoas com demência. Então, hoje nós temos um protocolo de 18 sessões, né, de 14 a 18 sessões que o SUS vai adotar na atenção primária em saúde, que é, no caso, nas unidades básicas de saúde, para que elas ofereçam esse protocolo de 18 sessões para pessoas que tenham diagnóstico de demência. E nesse protocolo, o cuidador também tem um acompanhamento simultâneo para que ele receba orientações, informações educativas. Ainda é um projeto inicial, mas se tratando do contexto, né, do setor público, já é um avanço importante. Sim. Porém, né, a gente sabe que hoje ela acaba sendo mais restrita, né, porque ela se concentra no contexto privado. Mas é um tipo de intervenção que tem somado bastante. Então, você tocou num ponto bacana que bom, a gente sabe que a gente está atrasado nas políticas públicas, né, para o envelhecimento do Brasil, né? O Brasil está envelhecendo a passos muito rápidos e as políticas públicas ainda não estão endereçando na velocidade que deveriam estar, né? Esse já é um início, isso é muito bacana. Então, eu acho que é bem importante a gente falar para os nossos ouvintes, né, para quem estiver assistindo, que existem alternativas no SUS também, né, e Uhum. para serem seguidas, e o quanto antes essas intervenções forem feitas, melhor vai ser a evolução dessa, ou a não, a diminuição da velocidade dessa doença, né, Uhum. e também que os medicamentos para o Alzheimer estão disponíveis na sua grande maioria no SUS. Então, Uhum. esse é um detalhe importante, né? Que as pessoas têm que começar a perceber, a agir antes. Quanto mais precoce esse diagnóstico e a intervenção, seja ela farmacológica, como você disse, ou não farmacológica, Uhum. melhor. Exatamente. E, inclusive, eu acho interessante, né, que a gente está falando da temática doença de Alzheimer e demências, que as pessoas procurem também pelas entidades não governamentais, como a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que dá suporte voluntariamente para cuidadores, familiares, principalmente, num contexto de informação e educação sobre como acessar uma farmácia de alto custo, como acessar alguns tipos de direitos para a pessoa que tem demência, quais serviços existem, né, no território para a pessoa que tem doença de Alzheimer, para que o seu cuidador possa procurar por esse serviço. Então, acho interessante também saberem da existência das entidades não governamentais, porque quanto mais informado o familiar, o cuidador formal também estiver, melhor vai ser o processo de enfrentamento, né? A gente até tenta evitar esse nome enfrentamento, mas a gente usa porque, querendo ou não, as demências, elas afetam a família como um todo. Sim, sim, Ela não muito. afeta apenas a pessoa que Sim. tem o diagnóstico, então ela impacta a família e cada membro responde de uma forma, Sim, inclusive, ao é, processo do diagnóstico. é isso mesmo, né?
é doloroso para toda a família receber esse diagnóstico. Alguns paralisam, outros ficam em negação por anos até, muitas vezes. Verdade. Em geral, tem um que age, e esse que age muitas vezes está sobrecarregado, né? E a carga é Exatamente. pesada e o estresse é muito grande, existe a possibilidade de burnout, né? E, entre outras Exatamente. coisas. Mas a gente vê também que as famílias estão cada vez mais, não sei se estressadas é a palavra, mas assim, como os idosos estão vivendo mais, como essas famílias estão, tá todo mundo tanto na correria do dia a dia, um mundo tão Uhum. acelerado, que quando cai esse impacto, quando cai essa notícia, ou das demências ou de outras Uhum. doenças que possam acometer os pais idosos, é um impacto violento nessas pessoas, né? Então, acho que assim, o nosso podcast também tem esse intuito, e a gente vai trazer muita coisa nesse sentido, Uhum. pessoal, de trazer essa reflexão para as pessoas, que elas tentem Uhum. se preparar, porque vai vir essa carga, o impacto Exatamente. é grande. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, vem, de alguma forma, vem o impacto, né? Como você disse, mexe com a família inteira. Uhum. Eu acho que essa reflexão é de extrema importância, porque quando a gente fala de uma doença incapacitante, como as demências, a gente está falando sobre mudanças de personalidade, mudanças que vão gerar incapacidade em uma pessoa que ela sempre teve independência, autonomia e que ela tem as suas preferências e sua história de vida. E nós, a gente, enquanto sociedade, a gente cresceu de uma forma, se desenvolveu, acostumados a sermos um dia criado pelos nossos pais ou a criarmos nossos filhos, mas não fomos preparados para sermos cuidadores dos nossos pais. E aí vem esse impacto importante, o diagnóstico, né, de uma doença como a doença de Alzheimer, ele de fato é algo forte. Muitas vezes a gente vê que o próprio profissional que revela o diagnóstico não prepara a família, então fala de uma forma muito sucinta, muito objetiva, mas ele esquece que ali tem o papel de uma filha, o papel de um marido que conhece aquela pessoa, né, de um outro olhar, o olhar social, do papel social. Então a gente vê que hoje os cuidadores familiares, o cuidador que está no dia a dia, ele precisa de muito Muito suporte. suporte. E muitas vezes ele não aceita esse suporte. Existe uma Exatamente. resistência, a gente vê que existe uma resistência. E que se você Uhum. propõe alguma coisa, muitas vezes, imagina, você está falando o quê? Que eu sou fraco, que eu sou deprimido, que o quê, né? Então eu acho que Exatamente. as pessoas têm que começar a perder esses preconceitos, né? Quebrar esses Uhum. estigmas, né? Que estão ligados. Por quê? Porque a gente está vendo o crescimento do Alzheimer, né? O Uhum. aumento dos diagnósticos, até por maior preparação dos profissionais de saúde para identificar, para diagnosticar, e as pessoas vivendo cada vez mais. Então, eles vão viver também por mais tempo com Alzheimer do que acontecia, sei lá, 30 anos atrás, né? Exatamente. É mais tempo junto com aquele familiar que tem a condição dessa doença in- incapacitante. E, inclusive, né, recentemente, a imprensa noticiou uma matéria que chamou muito a atenção de nós todos aqui no Brasil, relacionada à realidade, do Japão, que muitos idosos eles já têm uma grande expectativa de vida e eles estavam vivendo mais ainda. Então, idosos cuidando de outros idosos, cometendo crimes para não precisar estar cuidando daquele Que não idoso mais, aguentavam mais, por né? exaustão, Por né? Como exaustão. você trouxe. Exaustão, esgotamento. Então, porque há também a ausência do papel do Estado, muitas vezes essa questão de não ter uma rede de apoio,
ou da própria negação, né? De não se abrir para ajuda. E aí que gera essa cascata, né? Relacionada à no Japão qualidade eles de têm vida. um agravante que é falta de mão de obra até para isso. Exatamente. E é um país que já está, né, que já virou. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda vai ter a virada demográfica, né, que quando a gente vai ter mais idosos e adultos do que crianças, né, até do que adultos, eles já passaram isso aí, eles estão em declínio da população. Exatamente. Né? A população, ou seja, está morrendo muita gente, muito mais do que nasce. Né? Então, eles têm um país pequeno geograficamente, muita gente envelhecendo demais e pouca gente disponível para trabalhar, ou que queira trabalhar como cuidador. Exatamente, esse ponto é importante que você está trazendo. Mesmo que você tivesse dinheiro, a escassez de mão de obra de pessoas que queiram cuidar, né? Profissionais cuidadores, né? Que no Brasil talvez a gente enfrente isso qualquer hora também. Exatamente. No Japão, é uma realidade que foi muito discutida já, é que hoje as atuais gerações elas querem cursos rápidos e voltados à tecnologia. E, inclusive, os cursos mais tradicionais da área da saúde, direito, engenharia, não estão sendo mais procurados em países como o Japão. As pessoas, os jovens estão procurando cursos de curta duração que tenham um retorno rápido e que principalmente seja pautado na temática tecnologia. Então a gente tem essa questão mesmo de escassez de mão de obra nos países desenvolvidos. E como é que você vê a perspectiva do futuro do Brasil, desse envelhecimento, as políticas públicas? Dá pra gente assim um highlight aí. Bom, hoje eu diria que o Brasil, ele é um conjunto de países, é como se fossem Brasis, essas regiões tão diversas que nós temos. Destacaria que a gente ainda está com um planejamento muito incipiente de previdência, né, que as previsões mostram que pode vir a colapsar em 2050, né, por volta enfim, desse período. E eu diria que hoje a gente também não está pronto para aumentar o critério etário do que é ser idoso no Brasil. Apesar de vermos um aumento da expectativa de vida, exatamente, né, pelo contexto das políticas públicas, a gente precisa manter de uma forma homogênea no país que a pessoa idosa seja aquela de 60 anos ou mais, porque se essa classificação hoje mudar, muitas pessoas não vão ter direito a políticas públicas sociais. Sim. E políticas públicas que mantêm elas com acesso a serviços, com acesso a especialidades, com acesso a alguns tipos de transferência de renda, que essa questão, então, etária permite. Mas também diria como gerontóloga a importância do envelhecimento ser uma pauta de política pública e de audiências, porque o que a gente vê hoje num contexto legislativo é que, apesar de estar em pauta a temática envelhecimento, toda vez que há algum contratempo nessas agendas de deputados, senadores, o envelhecimento, se está na lista de assuntos, ele é o que é retirado para que o tempo seja otimizado. Então, a gente vê que quando a gente fala de políticas públicas, de demandas dos legisladores, o envelhecimento é sempre a última prioridade. Então, que o envelhecimento seja prioridade, né, que as pessoas, desde ao nascerem, possam ter condições de se desenvolverem bem, para ter um envelhecimento, né, saudável, para serem adultos sem comorbidades ou com menos comorbidades do que hoje nós temos, e que tenhamos mais profissionais qualificados,
porque hoje estamos aqui, né? Eu, gerontóloga, você, Márcia, especialista em longevidade, mas nós ainda somos escassos a nível de Brasil, que tem milhões de habitantes. Sim. E nós nos concentramos no Sudeste. Sim. Então, que possamos ter mais profissionais qualificados nas diferentes regiões do Brasil. E aí vem a importância das políticas públicas que possam formar esses profissionais. Muito bacana. Eu queria que as pessoas soubessem como que elas te acham, te seguem, se elas tiverem dúvidas. Bom, eu tenho uma página de divulgação científica, ao qual eu trato temas, então, de estudos de uma linguagem mais acessível, de informações que ficam muito dentro da universidade, que eu tento tirar da universidade, que é o Instagram, @doutora Thaís, com H, Bento Lima, tudo junto. Há um grupo de pesquisa que eu coordeno em estudos de treino cognitivo para pessoas idosas. Então, é GTEC USP, o Instagram, @GTEC USP. Podem também encontrar informações educativas nessas páginas. E eu posso deixar meu e-mail em caso de dúvidas, interesse em um dia conhecer a gerontologia na Universidade de São Paulo, o campus da USP da Zona Leste, que é Thaís Bento com H, @usp.br. Bacana. E até incentivar, né? Você falou uma coisa legal, né? Incentivar que mais jovens queiram perseguir essa carreira, que é uma carreira de ascensão, é uma carreira em expansão, com certeza, né? O gerontólogo é um dos profissionais do futuro, porque a população ela precisa ter profissionais qualificados, capacitados, para prestar uma boa assistência, um plano de cuidados, né, devidamente personalizado, para ter respaldo em condutas, em suporte. Então, eu também incentivo que os jovens façam gerontologia, ampliem seus olhares, aí, perspectivas de futuro. Isso mesmo, que bom. Thaís, eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, você ter essa disponibilidade de vir falar com a gente. Eu agradeço, foi um grande prazer estar com vocês. E aqui a gente finaliza mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade.